E para transformar essa blusa, vamos usar os materiais: tinta de tecido preta, branca, vermelha e amarela. Pincéis em tamanhos diferentes, paninho para limpar os pincéis, um copo ou um pote, uma bandeja de isopor para misturar tinta, um lápis e um plástico para proteger a sua mesa e água para se manter hidratada. Aqui vamos fazer a mistura para fazer o tingimento da peça. Você coloca mais ou menos uma quantidade parecida de vermelho e branco, um pouco menos de amarelo e preto. Comecei misturando vermelho com branco e um pouquinho de amarelo. E fui percebendo ali a cor mais ou menos como eu queria, que era um rosa um pouco mais avermelhado. Essa parte de misturar as cores é uma das mais divertidas e você vai colocando ali conforme o seu desejo. Eu acabei tirando o amarelo e o preto, que achei que era muito. Eu acrescentei a água para diluir bem e depois eu joguei no copo, que deu uns 300 ml no total. E agora vamos tingir a camisa com a ajuda de um pincel. E eu tô usando esse pincel, que é um pincel de pintar parede. E com a ajuda do pincel, você vai espalhando essa tinta pela camisa até ela ficar bem úmida. Faltou um pouco de tinta para as mangas, então eu enchi de água e continuei passando com o pincel até que caiu o pote de tinta. Então eu enxuguei a manga na poça de tinta. E aí, como eu já tinha passado em tudo, eu dobrei ela e joguei o restinho de tinta que ficou no copo. E como ela ficou muito encharcada, eu juntei ela e torci. Bom, e aí eu coloquei num cabide e pendurei no varal. A dica aqui é colocar uma bacia embaixo para não manchar o seu chão. E eu deixei pendurado na sombra de um dia para o outro, até secar. Depois de seca, ela fica um pouquinho mais clara. E como a gente fez com o pincel, ficou as marquinhas do pincel. E era essa mesma a intenção. E agora chegou a hora de dar personalidade a essa blusa. E vamos começar pelas mangas. Vamos fazer um quadriculado um pouco diferente do tradicional. Vamos fazer umas linhas onduladas, no sentido horizontal e no vertical. Assim você pode fazer o tamanho que você quiser e da forma que você desejar, e não precisa ficar exatamente retinho. Para passar tinta, a gente precisa colocar um papelão. Feito isso, eu recomendo você pegar um pincel chato, um potinho com água e a bandeja para poder diluir a tinta. Nessa parte, você vai misturando um pouquinho de tinta com água e você coloca ali na bandeja para o pincel deslizar melhor no tecido. E essa camisa eu vou usar no curta-metragem Ser Você Muda o Mundo, que eu estou produzindo e vou lançar aqui no YouTube. Voltando para a customização, para preencher o quadrado com a tinta, a gente usa um pincel chato um pouco mais grosso. A câmera desfocou a pintura, então eu andei um pouquinho o vídeo para frente. Mas é isso, gente, usar o pincel fino para fazer as bordinhas e usar um pincel mais grosso para poder preencher, que aí o trabalho fica mais rápido. E agora é hora de relaxar e curtir a pintura. É um momento muito gostoso para você esvaziar a sua mente, sabe? Não pensar em nada, só na tinta, no quadradinho ali para não sair fora do lugar. Enfim, aproveitar e curtir, que além de ter uma roupa nova, você também vai ter uma mente mais tranquila depois disso. E a câmera desfocou de novo, gente, me desculpe. E eu passei um pouquinho para frente o vídeo, onde ficou nítido e dá pra ver como eu fiz essa pintura. Primeiro eu fiz a bolinha de dentro, no contorno, e depois eu fui preenchendo. E no punho, onde tem um botão, eu resolvi fazer uma florzinha. Eu usei um pincel bem fininho. E em volta da barra do punho, eu passei uma listra vermelha, usando o pincel chato. E para dar um toque final, eu fiz essas listrinhas, que vocês vão ver que ficou um charme. E caso você queira trabalhar com customização, eu vou deixar aqui no final o quanto eu gastei para fazer uma blusa dessa e algumas dicas de como você divulgar seu trabalho na internet. E aqui eu fiz estilo aquela rendinha que eu fiz no final do xadrez e fui acrescentando umas pétalas.
Fazendo os desenhos aleatórios, eu fiz umas listras e depois eu fiz uma estrelinha. E o papelão a gente usa para não transpassar a tinta para o outro lado. Para essa parte da pintura, usei o pincel redondo com cerdas duras, porque essa parte do desenho é um pouco menor, então precisava de um pincel um pouco mais delicado. Então deu super certo e eu finalizei com o pincel chato. Para as folhas, eu resolvi fazer um detalhe um pouco mais esfumaçado. E para fazer esse efeito, você vai molhar o pincel na tinta e vai como se estivesse limpando o pincel. E ele vai ficar com menos tinta e ele vai dar esse efeito degradê. Uma dica que eu dou é você fazer esse teste antes em outro tecido, para você sentir o quanto de tinta o pincel carrega, o quanto você consegue fazer o degradê. E aí você aplica na peça que você está desenvolvendo. Nessa parte das listras, eu resolvi seguir a mesma ideia das folhas e fazer um degradê. Para isso, você coloca tinta no pincel, encosta no tecido e puxa o pincel. E aqui eu fiz esse desenho e vou passar o branco de fundo para vocês verem como fica diferente quando a gente passa um fundo e quando a gente pinta direto. Finalizei a camada do branco e agora esperar uns 20 minutinhos para passar a cor vermelha. Aí eu usei esse pincel chato um pouquinho mais estreito que o outro e fui cobrindo o branco de vermelho. E usei o pincel chato mais fininho para fazer os contornos. Para fazer o contorno, você deixa o pincel em pé, que aí ele fica com a linha mais fina. E aí, com o pincel um pouco mais largo e também chato, você preenche todo o desenho. Como podem ver, vai precisar de uma segunda demão. Então vamos lá passar a segunda parte e já fica essa experiência. Quando você passar um fundo branco, o legal é depois você dar 2 demãos de tinta. E olha como ficou a diferença da segunda demão para a primeira, então vou passar em tudo aqui e já volto com vocês. E para finalizar eu vou usar um vermelho diferente, eu tô usando o vermelho fogo. E nos detalhes eu vou usar o vermelho tomate, porque ele é um pouquinho mais escuro para dar um destaque. E com o pincel chato em pé, eu vou fazer uns riscos, formando um desenho como se fosse um abacaxi. E vou passar a cor tomate também nessas linhas. E já deu uma diferenciada. Dica, se quiser que seque rápido, use um secador. E eu continuei pintando e a câmera não filmou, gente, me desculpem. Então eu fiz alguns elementos aqui usando a cor tomate. Fui pintando e desenhando aleatoriamente para compor a estampa. Mas foi assim que eu fiz, eu passei o lápis e depois eu fui passando a tinta. Como eram desenhos menores, eu usei só o pincel chato mesmo para fazer o contorno e preencher. E ficou assim o resultado final. O que vocês acharam? Vou deixar aqui a seguir a ficha de custo com o valor de cada item. E se esse for o seu caso e você quiser trabalhar com customização de roupa, vou deixar 3 dicas para você divulgar o seu trabalho na internet. Uma informação importante, depois que você terminar a pintura, depois de 72 horas que você pode lavar sem perigo de manchar ou sair a tinta. E as marcas de lápis também vai sair na hora da lavagem. E se você gostou, deixe seu like, compartilhe com um amigo e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Beijo!